Intenções dessa celebração eucarística. Pela saúde de Eliene Souza, Padre Jorge Hudson, Alexandre Costa, Padre João Fleche, Elton Sequim. Pelos falecidos que trabalharam nas festas de São Pedro. Pelo falecido Pedro Paulo Daroda e Antônia Daroda e Vilce Daroda. Também nas intenções de todos os dizimistas da paróquia. Caríssimos irmãos, bem-vindos à nossa primeira noite do Tríduo em honra a nosso padroeiro. A carta de São Pedro assim nos diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo. É isto o que constitui a vossa alegria. Vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Sim, estamos certos de obter, como preço de nossa fé, a salvação de nossas almas. Acolhemos a procissão de entrada, as comunidades São José de Arroio Lobato, Santo Antônio da Invernadinha, São Valentim de Três Barras e São Francisco de Três Barras, que vão conduzir nosso padroeiro, e o padre Valdecir Felipe, que preside conosco, e concelebra Padre Fernando Bolfe, cantando. Nos coloquemos de pé e com bastante alegria vamos acolher a procissão de entrada, cantando o hino do centenário de nossa paróquia. Mais de 100 anos de história, celebra Arroio Grande. Mais de 100 anos de glória, fruto da fé que se expande. Pedro, São Pedro de Cristo, nosso santo E viva São Pedro! Viva! Viva
Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva o nosso santo protetor! Viva! Nós queremos saudar a todos com alegria, de maneira especial, as comunidades hoje, que de maneira especial vêm rezar conosco. Queremos rezar por vocês, por todas as famílias, de maneira especial dos enfermos, também pelas famílias enlutadas, pedindo saúde, pedindo paz. Que bonito ver a igreja recebendo os filhos e filhas de Deus. Nós queremos também saudar hoje, nesta primeira noite do Tríduo, o Padre Valdecir Felipe, ele que é pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória de Camobi e é diretor espiritual dos nossos seminaristas. Bem-vindo, Padre Valdecir, sinta-se em casa, muito abençoado por São Pedro. Uma salva de palmas ao Padre Valdecir ter acolhido o nosso convite. E continuemos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a força, que a luz do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse início de celebração nós queremos colocar no coração de Deus a nossa fragilidade, aqueles momentos em que nos distanciamos da prática do amor, da prática da caridade. Se nos distanciamos, pecamos. Por isso, um instantinho de silêncio, cada um olhe para dentro do seu coração e ali você vai encontrar o teu pecado. Coloque-o aos pés da cruz de Jesus. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E que o Deus Todo-Poderoso tenha hoje sempre compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com o coração em festa, com o coração cheio de alegria pelas bênçãos que nós recebemos, pela intercessão de nosso padroeiro, elevemos o nosso hino de louvor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. E agora, colocando no coração de Deus todas as nossas intenções para essa Santa Missa, esse nosso primeiro dia do Tríduo, em honra de nosso padroeiro São Pedro, nós rezamos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se ao último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e muito mais preciosa do que o outro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria e indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da vossa alma. Palavra do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor com compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Diga aos vossos sacerdotes
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia em todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. Caro irmão no ministério, Padre Fernando, aos nossos seminaristas que já estamos fazendo uma caminhada espiritual de acompanhamento, de amizade, da comunidade aqui da paróquia São Pedro de Arroio Grande. Eu já, desde o início da minha caminhada como seminarista, já escuto histórias de Arroio Grande, porque aqui nessa paróquia muitos dos meus confrades palutinos trabalharam, e eu tenho certeza que muitos nasceram aqui nesta paróquia. Então nós palutinos temos história, né, com esse povo, com essa paróquia, e para nós é uma alegria muito grande poder participar, continuar participando da vossa caminhada de fé. E nessa festa de São Pedro deste ano, né, nessa primeira noite do nosso tríduo, com vocês partilhar um pouquinho
daquilo que a palavra de Deus nos convida hoje. Nós percebemos, vimos que ao sentir e a colocar em prática a palavra de Jesus, na pescaria aconteceu a fartura. Muito bem, queremos nós também receber esta frutuosidade espiritual. Jesus disse ao final para aqueles que o acompanhavam: eu vos farei pescadores de homens. Quem são então os pescadores de homens? São aqueles que se ocupam em ganhar almas para o reino de Deus. Este convite foi feito por Jesus aos seus primeiros seguidores, e Ele continua a fazer esse mesmo convite a cada um de nós. Jesus, ao convidar, ao lançar o convite àqueles primeiros seguidores, Ele estava prometendo treinar aqueles homens para uma tarefa tão honrosa, que só fazem parte dela aqueles que estão abertos à graça de Deus. Pois para isso, para sair pelo mundo a pescar homens, é necessário, meus queridos irmãos, um desprendimento muito grande, um desapego muito grande. Então, quais seriam as características daqueles que se colocam nessa empreitada de pescadores de homens? Os chamados, aqueles primeiros chamados, eles não eram perfeitos. É importante que a gente se dê conta disso, porque senão, a partir do momento em que eu digo que todos nós podemos ser pescadores de homens, a gente recua, porque a gente se sente, e no início de toda a celebração a gente insiste que a gente reconheça a nossa fragilidade, reconheça o nosso pecado. Porém, Jesus, Deus, quer precisar exatamente dessas pessoas, porque aquele que se reconhece frágil e pecador, esse com mais facilidade se abre à ação da graça de Deus. Por isso, usando como exemplo aqueles que estavam próximos de Jesus, Pedro, André, Tiago e João, a Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra que eles tinham muitas debilidades. Eles não eram santos, não eram perfeitos. Se hoje nós os veneramos nos altares, para chegar ali, eles também tiveram que enfrentar muitos desafios, e o maior deles foi com as suas limitações pessoais. Eles tiveram na sua trajetória, como nós, muitas carências de discernimento espiritual, porque eles não reconheceram Jesus a princípio, tanto que em muitas situações do Evangelho nós os vemos questionando algumas atitudes de Jesus. Então, quando temos também nós as nossas fragilidades de fé, de espiritualidade, percebamos e tenhamos a certeza que precisamos continuar perseverando na caminhada. Eles tinham muitas carências de simpatia. Não eram pessoas tão dóceis como a gente imagina, porque em algumas situações os vemos
atropelando as crianças de perto de Jesus. Vocês recordam? Vão para lá, não atrapalhem, como a gente às vezes faz com as crianças. Como a gente, às vezes na missa mesmo, quando alguém traz uma criança, a gente fica bravo se porventura a criança grita um pouquinho, se porventura corre pelos bancos, a gente fica, essas crianças não têm pai e mãe, será? Às vezes a gente também não é tão simpático como as pessoas imaginam. Eles tinham carência de humildade. Eles queriam também os primeiros lugares. Tanto que, mais que uma vez perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E nós também, muitas vezes, temos carência de humildade. Queremos ser melhor que o outro. Queremos ter mais destaque na paróquia, na nossa comunidade, do que o outro. Falta de humildade. Eles tiveram, iguais a nós, carência de um espírito de perdão. E isso é tão comum no nosso coração. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Eles eram levados também, às vezes, por um espírito de vingança. Quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor, diante dessas carências, os foi conduzindo para a perfeição. Carência de um perseverante espírito de oração. Em determinada situação, trouxeram alguém com um espírito mau para que os apóstolos expulsassem, e eles não conseguiram. E aí eles foram reclamar com Jesus: mas por que nós não conseguimos, se vimos tantas vezes você fazer isso e nós não conseguimos fazer? E Jesus disse: é por causa da vossa falta de fé. Só por isso. E também nós, muitas vezes, somos acometidos dessa fraqueza no nosso espírito de oração, fraqueza na nossa fé. Carência, também tinham eles, de uma sólida coragem. O que aconteceu quando Jesus estava preso para ser condenado e crucificado? Todo mundo abandonou. Nosso padroeiro negou 3 vezes. Então, queridos irmãos, reconhecendo tudo isso, reconhecendo toda essa fragilidade, mas o que mais importa é reconhecermos que Jesus caminha conosco. E também nós somos convidados a ser pescadores de homens. No início da nossa reflexão, eu falei que chamamos de honrosa essa tarefa que hoje é colocada nas mãos de cada um de nós. No nosso modo de viver, na nossa forma de testemunhar a fé. E a nossa fé deve sim ser testemunhada, como nós vimos no último fim de semana, na situação da revitalização da menina no Evangelho, e também na cura daquela mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Ali nós temos 2 tipos de fé, que também é um pouco a nossa fé. Temos o tipo do Jairo, que era o pai da filha, que demonstrou aquela fé que suplica,
aquela fé que conversa com Deus, aquela fé que grita, que clama: Senhor, venha em meu socorro. E também nós temos o testemunho daquela fé que se derrama, porque a mulher que foi curada apenas por tocar no manto de Jesus, ela não gritou, ela apenas se derramou diante do Senhor, e nesse prostrar-se recebeu a força que dele saía. Ela, nesse derramar-se, entrou em sintonia com o Senhor. Então também nós somos convidados a praticar essa fé. Ou é aquela que clama, ou é aquela que se derrama. Também nós, meus irmãos, então, com todas essas carências, imperfeições, Deus conta com a nossa perseverança. Desse modo, perseverando sempre, no fim da nossa trajetória, nós podemos entender um pouco a declaração de São Paulo apóstolo, que também é recordado por esses tempos, ao dizer: fiz de tudo para com todos, a fim de que, de um modo ou de outro, eu possa salvar alguns. Então, na nossa tarefa de pescadores de homens, às vezes a nossa rede pode vir vazia, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, mas nós somos convidados a perseverar no lançar a rede, porque com a palavra, com a graça de Deus, uma hora a fartura acontece. Então, como cristãos verdadeiros, devemos aproveitar todas as oportunidades que temos e lançar a rede do Evangelho, e nos apropriar da maravilhosa promessa e honrosa tarefa de sermos também nós, na nossa humilde caminhada, mas perseverante, também sermos esses pescadores de homens. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre nós e nos fortaleça nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, como comunidade de filhos e filhas de Deus, perseverando na caminhada, nesta comunidade de fé, juntos rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, como comunidade de filhos e filhas de Deus, elevemos até Ele as nossas preces, os nossos clamores comunitários, e após cada um dos clamores, nós juntos vamos cantar. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelas comunidades
comunidade São José de Arroio Lobato e Santo Antônio de Invernadinha, para que seus membros sejam iluminados pelo exemplo de São Pedro e possam ser testemunhas do amor de Deus e tornem-se verdadeiros pregadores do Evangelho. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelas comunidades São Valentim e São Francisco de Três Barras, para que Deus continue chamando operários para que levem a salvação de Cristo à humanidade inteira. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Senhor Jesus, que acalmastes a tempestade do mar, para que a barca dos discípulos não afundasse, defendei a vossa Igreja de toda a perturbação e fortalecei o Santo Padre. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Senhor Jesus, que reunistes vosso povo santo ao redor da paróquia de São Pedro, congregai os vossos fiéis num só rebanho e sob um só pastor. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. E tudo isso nós os pedimos ao Pai, pelas mãos, pelo coração de vosso Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse nosso tríduo, Padre Valdecir, ele tem também um intuito de agradecimento por toda a generosidade do povo desta paróquia. Hoje nós trazemos até o altar o nosso presente a São Pedro, o pouco de muitos que formam esta paróquia. Por isso, nós queremos agradecer e ofertar a vossa generosidade junto do altar do Senhor. Que Deus, pela intercessão de São Pedro, vos dê em dobro e muito mais pelo bem que fazem à Igreja. Sentados, apresentemos o pão e o vinho. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu
orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, junto com a nossa vida, ele seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos de vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo é Deus, Santo é o Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Senhor. Santo é Deus, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador apostólico Hélio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos os que partiram desta vida. De maneira especial, aqueles que nós recordamos no início desta Santa Missa, aqueles que você traz presente no teu coração, que há muito ou há pouco partiram. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Nosso que estais no céu, Pai nosso que estais aqui, Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais aqui. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os males e perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cantemos enquanto nos aproximamos para receber Jesus na Eucaristia. Cantar a beleza da vida, presente de amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido o teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos mais pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido o teu povo a caminho. Dar a beleza da vida, presente de amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Rezemos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Aqueles que puderem e quiserem, podemos ficar de joelhos. E vamos fazendo a nossa prece, a nossa oração. Recorda no teu coração teu pedido, tua intenção para esta celebração, para este trido. Peçamos a intercessão de São Pedro por cada família, por cada pessoa, aqueles que aqui na Igreja Matriz estão, das comunidades convidadas para esta noite, comunidade Santo Antônio, São Francisco, São Valentim, São José. A você que também nos acompanha pelas redes sociais, coloca a tua intenção aos pés de São Pedro. Ó glorioso São Pedro Apóstolo, padroeiro desta paróquia de Arroio Grande, vós que nos ensinastes a reconhecer a divindade de Jesus quando proclamastes: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dai-nos um verdadeiro espírito de fé e uma aceitação total da revelação contida na Sagrada Escritura. Ensinai-nos a amar e a viver numa grande caridade. Livrai-nos de todo o mal. Dai-nos a saúde e a paz, e ainda aquela graça que precisamos em cada momento de nossa vida. Santificai nossas almas e abençoai nossos trabalhos. Que em nossas famílias sempre haja o pão de cada dia, e na hora da morte conduzi-nos à eterna e feliz eternidade. Amém. São Pedro, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Cantemos saudando nosso padroeiro. São Pedro é o nosso padroeiro. São Pedro é o protetor da paróquia. Ele é o protetor da paróquia. Ele é o protetor da paróquia. São Pedro é o nosso padroeiro. São Pedro é o protetor das famílias. Ele é o protetor das famílias. Ele é o protetor das famílias. E como foi anunciado em cada noite, iremos agora proceder à bênção, a bênção da água, a bênção das velas, do sal, dos objetos da devoção. Tenha em mãos, enquanto o Padre vai passando, benzendo, e nós vamos cantando. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste
a Deus por nós. Ser chamado por Jesus, abandonaste a pesca ao mar e o seguiste com amor para espalhar o bem, a paz. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. Nesse dia tão especial, ajoelhemo-nos também para receber a bênção especial de São Pedro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Que a autoridade de Pedro vos leve à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente pela cruz este servo fiel. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. E viva São Pedro! Viva! Viva nosso padroeiro! Viva! Querido povo de Deus, muito obrigado pela presença, vossas comunidades. Amanhã, nossa segunda noite do Tríduo. Lá ao fundo, pessoal da paróquia, com esta novidade que chegou: as máscaras de São Pedro, para você e para toda a família. Contribua com a nossa paróquia, porque o nosso lema é tempo de cuidar. Obrigado pela sua contribuição, pelas intenções de missa que você colocou dentro dos envelopes. Obrigado também ao Padre Valdecir, uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado. E até amanhã à noite, vamos cantando com São Pedro. São Pedro é o nosso padroeiro. Todo mundo! São Pedro é o protetor da paróquia. Ele é bem alto. Ele é o protetor da paróquia.